Não desista daquilo que Deus já prometeu para você. É isso mesmo. Eu quero lhe inspirar hoje a ser um inconformado com base na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque está escrito que passarás os céus e a terra, mas essa palavra, a palavra de Deus, a santa e sagradas escrituras, ela não vai passar. Quando você chegar lá no céu, diga amém, você chegará lá e terá uma palavra, a Bíblia, estará lá para eu e você poder dizer, realmente ela veio de Deus para nós e não se passou. E eu quero lhe inspirar no que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, versículo 31 e 32, quando Jesus está com seus apóstolos e os seus seguidores, os seus apóstolos chegam a ele e falam, mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus fala assim, porque a vossa fé está pequena. A fé não tem um tamanho de medida. Na literação e na tradução aparece para nós a palavra pequena. Mas o que Jesus está dizendo é, se vocês aprenderem a usar a sua fé. Então eu quero me inspirar a ser um inconformado que não aceita menos do que aquilo que Deus já prometeu na palavra dele. Se você pegar o nosso livro Inconformado e abrir ele, você vai se deparar com a frase, não aceite menos do que aquilo que Deus já prometeu na palavra para você. Eu estou aqui hoje para lhe inspirar isso. Jesus fala com os seus discípulos, se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho da semente da mostarda, é fé como um grão de mostarda. Jesus inspira os discípulos dele a ter a fé como a mostarda tem. A mostarda é uma hortaliça que foi programada, determinada para ser a menor entre as hortaliças. Mas ela olhou e falou, por que eu tenho que ser a menor? Por que eu tenho que ser a menor da minha espécie? Você não precisa ser o menor da sua casa. Você não precisa ser o menor do seu bairro. Você não precisa ser o menor da sua cidade, do seu país. Mas você precisa ser manso e humilde de coração. Você pode conquistar aquilo que outros já conquistaram. Porque Jesus disse assim, se tiveres fé como um grão de mostarda. E olha o que ele diz mais. Eu vos darei poder, através da vossa fé, para fazer obras igual ou maiores dos que aqui Jesus fez. Então você pode muito mais do que você acha que pode. Um inconformado, e eu tenho certeza que você vai se tornar um inconformado. Continue nos acompanhando aqui nesse programa, se inscreva nas nossas redes sociais, não perca nenhum dos nossos programas, não só Inconformados, mas o Boas Novas. Eu quero lhe dizer, o inconformado, ele determina em seu interior em não aceitar menos do que Deus prometeu. Se está escrito aqui, o inconformado, ele ora, ele busca, ele clama, ele jejua, ele guerreia, ele luta, mas a única coisa que ele não faz, ele não desiste. Então você não pode desistir de ter uma fé como o grão de mostarda, que olhou para as demais hortaliças e falou, não,
Eu não posso ser a menor entre elas, eu tenho que crescer. E ela foi crescendo. E Jesus disse aos seus apóstolos que a mostarda cresceu, se tornou a maior das hortaliças. Deus está dizendo para você agora, você vai crescer, você vai ser grande, você não é qualquer um, você é escolha do Altíssimo. Preste atenção. A mostarda decide crescer, decide ser grande. E Jesus fala assim, ela se tornou grande ao ponto que as aves pousavam nela, faziam os seus ninhos nela. Escute, Deus quer lhe tornar uma pessoa que vai construir coisas grandes e nobres para abençoar outras pessoas. Preste atenção que a mostarda usou a fé não para o próprio orgulho, não para benefício próprio. O desejo dela era crescer, se tornar grande, para receber sobre os ramos dela as aves do céu. Deus quer lhe fazer grande. Deus quer lhe colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Lugares que olhos ainda não viu, ouvidos ainda não ouviu falar. Mas não é para você dizer eu. É para você dizer eu estou aqui para abençoar pessoas, abençoar os meus, os da minha casa, mas abençoar outras pessoas. Eu profetizo que Deus lhe dará ideias, lhe dará conquistas, que vai ser bênção na vida de centenas de milhares de pessoas. Diga aí, eu recebo. Toma posse dessa palavra, meu querido. Como inconformado, nós temos que estar preparados para guerrear contra o inferno. O inferno precisa temer o teu nome. Quando o inferno ouvir falar do teu nome, os demônios têm que dizer assim, contra essa pessoa aí não dá para lutar, porque ele tem uma fé inabalável. Ou você vai ser uma pessoa daquelas que o inferno ouve falar o teu nome e fala assim, fica tranquilo. Aí tudo que começa desiste. Aí tudo que vai fazer para pelo meio do caminho. Quando eu digo para você que nós não podemos aceitar menos do que o que a palavra promete, porque Jesus garantiu, o nosso Senhor Jesus Cristo garantiu, que aqueles que tiver fé como um grão de mostarda, poderão dizer ao monte, saia daqui para lá e de lá para cá. E quando Jesus fala isso com seus discípulos, ele está falando do que está escrito lá no capítulo 17 do Evangelho, do nosso apóstolo Mateus, do nosso evangelista Mateus. Ele escreve lá no capítulo 17, quando os discípulos, apóstolos de Jesus, não conseguem expulsar um demônio que estava na vida de uma criança, de um adolescente. E aí os discípulos chegam e falam, mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus fala, porque vocês têm uma pequena fé. Se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, saia daqui para lá, de lá para cá, e você vai dizer para os demônios, saia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e os demônios vão sair. E aí o pai da criança, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, Rabi, eu não tenho essa fé, me ajude a ter essa fé. E Jesus ajuda ele a ter fé. E imediatamente o filho dele fica livre daquele espírito maligno. Recebe a cura. O pai recebe o milagre. E todo sai ganhando. E a partir daquele dia, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo se tornaram homens com fé, com um grão de mostarda. E ao ponto, preste atenção nisso, de a sombra do apóstolo Pedro curar pessoas. Ao ponto que o próprio Paulo, que antes era Saulo, depois se tornou Paulo, ficou inconformado, aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. Não caminhou com ele, mas aceitou a palavra, aceitou a verdade, não se conformou. E o próprio apóstolo Paulo, que escreve em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que podeis viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo,
ele exercia a fé como um grão de mostarda, ao ponto que os lenços e aventais que ele enviava curava as pessoas, operava milagres. Ei, Deus está te despertando agora para você fazer obras maiores, para você chegar em lugares que você só imaginou, mas está guardada aí no teu coração, essa lembrança desse sonho, desse projeto. Deus quer te levar até lá. Talvez você esteja aí precisando de uma cura, de uma libertação, de um conserto no casamento, no relacionamento familiar. Talvez o seu problema é financeiro, é judicial, é social. Ei, não importa, não existe problema maior do que o nosso Deus. E não tem nada que para a fé que Deus nos deu. Deus se agrada da sua fé. Contra a fé não há argumentos. Eu vou repetir. Contra a fé não há argumentos. O próprio Deus escreve aqui na palavra dele e garante lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que a fé agrada a Deus e que sem ela nós não podemos agradar a Deus. Então, quando você tem fé, Deus te ajuda a conquistar aquilo que você aplicou a sua fé, aquilo que você decidiu aplicar a sua fé. Eu não sei como que você está recebendo essa palavra, mas eu sei que o Espírito Santo está falando aí no teu coração. Continue tendo fé, porque tudo é possível ao que crê. Não se esqueça, no nosso próximo programa nós vamos continuar essa palavra, porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele ainda não terminou. Talvez você parou a sua caminhada, talvez você pensou em desistir, talvez você se desfez da couraça da justiça e parou de guerrear e de lutar e desistiu por um momento da sua fé. Deus está falando para você agora, não desista, volta e comece de onde você parou novamente. Ah, apóstolo, mas eu estou cansado. Meu irmão, se você está cansado, a receita é simples. A palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra diz para os que estão cansados, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque os jovens se cansam, os velhos se fadigam. No Evangelho, Deus nos ensina, na palavra, Deus nos ensina a descansar no Senhor de todo o nosso coração. Eu me canso, mas o que eu faço quando eu me canso? Eu faço o que está escrito, eu vou até diante do altar. E falo, Jesus, o Senhor disse que quando eu cansasse era para te procurar. Eu preciso ser renovado nas minhas forças. Eu preciso receber o descanso que vem do Senhor. Então não desista, não pare. Continue tendo fé. No nosso próximo programa, nós vamos continuar falando daquilo que Deus ainda vai fazer por você. Então, se inscreva, compartilhe. E se não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, está desviado, procure urgentemente uma igreja. Se na cidade que você está não tem uma das nossas igrejas do Ministério É Tempo de Semear, procure alguma igreja. Queremos ver você no céu. Queremos estar junto com você lá. Se você ainda não é batizado e quer se batizar, procure uma igreja para se batizar, uma das nossas igrejas, ou chama aqui na nossa bio, para a nossa equipe poder te auxiliar. Se for preciso, nós vamos aí, na sua cidade, fazer a oração de confissão de fé e realizar o batismo nas águas, porque nós não nos conformamos em ver as pessoas viver fora do propósito, ter menos do que aquilo que Deus prometeu. Venha se juntar a nós nesse propósito de ser inconformado. Quer ser um inconformado? Continue nos assistindo nesse programa, que nós vamos estar te contando como fazer parte desse grupo. Faço votos de paz, saúde, proteção, muito amor e muita prosperidade para você,
para sua família e para os seus negócios. Deus te abençoe, graça e paz.